Olá, boa tarde. Vamos conversar? Vamos papear? Vamos refletir um pouquinho sobre o nosso papel enquanto pais, enquanto evangelizadores. Somos pais e somos evangelizadores, né? Porque o processo de evangelização ele começa no lar, ele começa em casa. Então vamos papear um pouquinho sobre o nosso papel, sobre o nosso lugar, a atualidade, né? O momento pelo qual esse mundo no qual, né, estamos aí habitando, vem passando, tantas mudanças, né? Um cenário que nos convoca a tantas reflexões, né? Nos convoca a rever as nossas atitudes enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos e, sobretudo, as nossas atitudes, o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, enquanto evangelizadores, né? Então, nós vivemos uma época assinalada por duas significativas realidades, né? A gente vive, a gente está, né, em pleno desenvolvimento, né, tecnológico, científico, que nos trouxe muitas conquistas, muitos avanços no campo da saúde, no campo da alimentação, da energia, da comunicação, melhorando, né, nos ofertando possibilidades de melhor, né? De uma qualidade de vida, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, né? A gente vive também um momento em contraposição a tudo isso, a todo esse avanço, a gente vive um momento também de um grande vazio existencial, né? E esse vazio existencial a gente identifica através do aumento, né, dos quadros de adoecimento e de sofrimento emocional entre as nossas crianças, nossos jovens. A gente percebe esse vazio existencial por tantas manifestações de violência que a gente, né, também tem presenciado, tem chegado até nós através dos noticiários, das redes sociais, da mídia, de uma maneira geral, né? Então, a nossa realidade, a nossa época, ela está assinalada por esses dois aspectos, né? Um amplo e intenso crescimento científico, tecnológico e, por outro lado, um vazio existencial que tem trazido um certo sofrimento, né? Sobretudo para os nossos jovens, para as nossas crianças, né? E aí, se a gente for pensar isso, família, né? O que podemos fazer enquanto família? De que forma, né? Os ensinamentos do Cristo podem nos ajudar também nesse momento atual, né? Que tem demandado de todos nós, sobretudo de nós pais, né? Uma atenção e um cuidado maior com as nossas crianças, com os nossos jovens. A atualidade, né, exige, queridos amigos, que os laços sejam apertados, né? Exige que apertemos os laços afetivos, né? Apertar os laços familiares para podermos apertar os laços enquanto uma única e imensa família que somos, né? É na família, no núcleo familiar que ali a criança, né, o jovem tem o seu aprendizado da vivência em sociedade. Então, o momento, né, ele nos convoca a isso. Precisamos apertar os laços, né, apertar os laços familiares, para que possamos apertar os laços, né, da humanidade. Porque, na verdade, né, tem uma pergunta que precisa nos inquietar, né? Qual seria, né, para a nossa sociedade a consequência do relaxamento, do afrouxamento desses laços afetivos, né? Que consequência traria para todos nós, né? E diversos textos, mensagens dos nossos benfeitores espirituais, né? Que chegam até nós através dos nossos queridos médiums, né? Da literatura espírita, nos traz que o afrouxamento desses laços
uma consequência, né, indiscutível seria um aparecimento maior, ou fortalecimento, ou o do egoísmo, né, que é a mais grave, né, mazela que todos nós ainda trazemos incrustada, né, em nosso espírito, né? Então, se houver, né, um afrouxamento desses laços, né, o egoísmo vai se fortalecer, né? E fortalecendo o egoísmo, né, vamos perder aquilo que Jesus, né, nos deixou como lição, como tarefa, né? Como a mais importante de todas as lições. A partir dela, né, todas as nossas ações, né, toda a nossa vivência em sociedade depende do cumprimento dessa lição, né, que é amarmos uns aos outros. Então, o momento atual nos convoca-nos a fortalecer os laços de família, né? Não interessa, né, se a família é de sangue, se é a família que nos acolheu, que nos acolheu na vida, né? Porque pertencer à família é algo muito maior, né, do que só os laços consanguíneos, né? Pertencer a uma família é, acima de tudo, a gente desde sempre, né, irmos ali trabalhando com as nossas crianças, com os nossos jovens, que somos todos membros de uma família imensa, de uma família muito maior, que é essa família universal, porque somos todos filhos de um único Pai misericordioso, né? Então não interessa se a família é de sangue, se a família se é uma família adotiva, se é uma família em que é só a mãe e os filhos, se é só o pai e os filhos, né? Tem famílias que são conduzidas, né? Que são ali organizadas, né? A partir da figura de uma tia, da figura dos avós, né? Então entender família como esse grupo que convive ali no mesmo espaço, né? Na mesma casa, para que essa casa se constitua num lar. Porque família é raiz, né? E tem um provérbio chinês que diz, né, que quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento, né? Porque se as raízes forem fortes, pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, né? Vamos balançar, né? A árvore vai balançar de um lado para o outro, com certeza, mas a raiz vai sustentar. E a família, né, é a nossa raiz. A família é a raiz de todos nós, né? E temos, né, esse papel, essa função de despertar em nossos jovens, sobretudo nesse momento, né, da atualidade em que vivemos, né, que esses laços sejam ainda mais fortalecidos, né? Vamos apertar os laços, né, familiares, né? Porque uma família unida, uma família que consegue, né, estar ali se sustentando, sobretudo nos ensinamentos do Cristo, né, no amor, na tolerância, no perdão, né? Essa família, ela vai ter, né, as raízes fortes, né? E aí, diante de toda e qualquer dificuldade, vai ficar mais fácil superar, né, os ventos, as tempestades, né? Que é interessante também, um outro ponto que eu queria trazer para vocês, né, para nós refletirmos juntos, é que a família, né, ela é a base, ela é o reflexo, né, da pessoa que nos tornamos. É muito comum a gente ouvir, né, as pessoas dizerem, né, ah, eu sou igualzinha ao meu pai, ah, eu sou igualzinha à minha mãe, né? E não é por acaso, né, essa expressão que a gente usa, né? Porque nós aprendemos através do exemplo, nós aprendemos na convivência, que nós internalizamos aquilo que vivenciamos. Então, para que possamos enfrentar os desafios da atualidade, né, do mundo atual, né, precisamos fortalecer os laços,
para que o egoísmo não encontre espaço, né, no nosso seio familiar e, consequentemente, na nossa sociedade, para crescer e se fortalecer. Né? Então vamos, né, trabalhar muito intensamente, fortalecendo os laços, né? Primeiro fortalecendo os nossos laços, né, com o nosso irmão, amigo, mestre Jesus, né, levando para os nossos filhos a importância de fortalecermos esses laços, né, com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, né, assim os laços familiares, os laços sociais estarão bem fortalecidos, né. Apertemos os laços, né, e assim, né, deixo um grande, imenso, né, um forte e demorado abraço para todos vocês, né, e que possamos também apertar, né, os nossos laços para continuarmos aí esse trabalho de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e o nosso papel para levar esses ensinamentos às nossas crianças e aos nossos jovens. Luz e paz para todos vocês.